Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça social. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Saneamento básico é sempre um tema relevante quando se fala de centros urbanos. Nos últimos 3 anos, os municípios e a sociedade em geral estão passando por um momento muito importante no que se refere a essa atividade. Em decorrência da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, eles precisarão desativar definitivamente seus lixões, ter um sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, adequado e satisfatório ao meio ambiente, além de elaborar seus planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos. Dentro desse contexto, é que nosso programa de hoje vem enfatizar a importância do saneamento ambiental, focando na gestão dos resíduos sólidos, introduzindo conceitos técnicos da área, bem como apresentar resultados de um estudo realizado pelo TCM Ceará. E temos a presença do analista de controle externo, Eveline Vale de Andrade Lima, que atua nas auditorias de obras públicas, e também do analista de controle externo, Gleison Diniz, um dos autores do estudo que mencionamos anteriormente. Vem se falando muito em resíduos sólidos, gestão pública, aterro sanitário, lixões e principalmente em gerenciamento de resíduos sólidos. Então, inicialmente, eu peço que vocês façam alguns comentários sobre esses conceitos, né? Até para esclarecer um pouco mais a sociedade sobre esses temas que a gente considera bastante relevantes. Então, para a gente começar, eu peço para a Eveline aqui começar aí com os seus esclarecimentos e orientações sobre o tema. Eveline. Oi, Valéria. É um prazer estar aqui no programa do TCM Ceará, dando alguns esclarecimentos para a sociedade. Primeiramente, é importante esclarecer o que é o saneamento básico. O saneamento básico nada mais é que um conjunto de atividades técnicas que visam controlar os produtos provenientes das atividades humanas, que possam ocasionar efeitos deletérios, ou seja, prejudiciais, para o meio ambiente e para o próprio homem. Daí se afirmar que o saneamento é uma questão de saúde pública, porque ele tem um caráter preventivo, né? O saneamento básico, ele passou a ser imprescindível com o crescimento das cidades, com as grandes aglomerações humanas nos centros urbanos, o que geraram maior produção de resíduos sólidos, maior produção de esgoto e maior escoamento superficial das águas, em decorrência das impermeabilizações. Esses esclarecimentos que você dá agora, eles são bem relevantes para que a sociedade entenda um pouco mais sobre o tema, não é isso? Isso. As principais atividades do saneamento são o abastecimento de água, o manejo de resíduos sólidos, incluindo aí o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento, o reaproveitamento e o destino final. Focando na questão dos resíduos sólidos, é fundamental também diferenciar a gestão de gerenciamento, bem como conceituar resíduo sólido. O resíduo sólido é aquele material proveniente da atividade do homem, sólido ou semissólido. Quanto a esse aspecto de sólido ou semissólido dessa atividade, o que seria, assim, melhor falando? São as latinhas de refrigerante. Ah, sim. Né, a parte sólida do lixo, né, digamos assim, né, oriundos, né, dos domicílios, dos comércios, dos equipamentos públicos de saúde, da agricultura, da própria construção civil. E estratégias, elas decorrem de planejamentos, de alguma coisa nesse sentido, Eveline? Isso, são estratégias gerenciais que o gestor toma para lidar com os resíduos. Como eu devo destinar? Como eu devo reaproveitar? Sim. Certo? O gerenciamento já são ações técnicas para executar a gestão. Aí, no caso, os municípios precisam ter um sistema de gerenciamento que engloba uma organização estrutural adequada, gestão de pessoas, participação social, capacitação profissional e principalmente recursos financeiros.
E acredito que também a parte de planejamento, né? E o planejamento técnico-operacional. Que é essencial. Primordial. Com certeza. Gleison, e sobre esses temas, o que é que você tem a nos acrescentar? Sandra, Eveline, é uma satisfação participar com vocês do TCM na TV. Gostaria inicialmente de congratular o Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Ceará por abrir esse espaço de discussão e de apresentação de temas de relevante interesse público, como é o caso do saneamento básico, como é o caso da gestão integrada dos resíduos sólidos. Acrescentando as informações da Eveline, o saneamento básico e a gestão integrada dos resíduos sólidos, eles se encontram na esteira do que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, da ONU, diz que desenvolvimento sustentável é o tipo de desenvolvimento que visa suprir as necessidades dos seres humanos da atualidade, com um detalhe muito importante, sem comprometer o atendimento das necessidades das gerações futuras. Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável precisa se voltar às políticas públicas, precisa estar inserido no contexto das políticas públicas, envolvendo os municípios, que se constituem como um espaço de poder local. Nesse sentido, a gestão integrada dos resíduos sólidos, que a Eveline comentou, vai possibilitar a não geração de impactos ambientais ou mesmo a diminuição desses impactos ambientais, além de valorizar os recursos naturais por meio da reutilização ou da reciclagem dos resíduos sólidos. Portanto, é necessário que se implementem ou que se aprimorem os sistemas de coleta e de destinação dos resíduos sólidos como forma de preservar o meio ambiente e, indubitavelmente, a saúde pública. Isso é essencial, né, esse aspecto de preservação do ambiente público, né? Sem dúvida. Eveline, você falou há pouco que o sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos constitui-se de ações a serem executadas na gestão. E eu peço que você fale sobre essas atividades, né, técnicas e operacionais que fazem parte, então, desse sistema. Seguinte, as atividades técnicas operacionais do sistema integrado de resíduos sólidos constituem basicamente de acondicionamento, coleta, transporte, reaproveitamento, tratamento e o destino final. O acondicionamento, que também é conhecido como armazenamento, é a etapa em que os resíduos sólidos devem ser colocados em locais ou recipientes para que ocorra um manejo adequado, certo? O armazenamento é de responsabilidade do gerador. Sim. A Prefeitura Municipal, ela tem a responsabilização de regulamentar o acondicionamento, fazer a educação social para o devido e satisfatório acondicionamento e a fiscalização. Tá? E quanto assim, essas questões, existem alguma norma técnica que trate sobre esse tema? Alguma coisa assim? Existe. O acondicionamento, ele varia para cada tipo de resíduo sólido, né? Então, as normas técnicas da ABNT regulam isso. Por exemplo, a gente pode citar os resíduos sólidos provenientes dos equipamentos de saúde, que são normalizados pela ABNT, pela NBR 7500. E quanto a esse aspecto também, Eveline, você está comentando, a questão do manejo, mas existe também o transporte desse material, né? Isso. O que é que você acrescenta, então, sobre essa questão do transporte? Isso. O transporte, ele deve ser realizado por meio de veículos apropriados, né? Veículos de carroceria com ou sem compactadores. E os profissionais que trabalham na coleta e no transporte, eles devem estar munidos de equipamentos de proteção individual, né, que são botas, luvas, óculos, até mesmo para evitar a contaminação, uma proteção individual do profissional. E com relação à questão do reaproveitamento e do destino final desse material, o que a gente pode falar e o que você pode esclarecer mais sobre
esses aspectos? O reaproveitamento nada mais é do que aquela ação de valorizar o resíduo sólido antes que ele seja totalmente descartado. Aí surge a coleta seletiva e a reciclagem, que gera emprego e renda, a diminuição de danos ambientais e principalmente a redução da vida útil dos aterros sanitários. Isso é bem interessante, essas observações que vocês fizeram aqui. Então, a gente vai encerrar agora o primeiro bloco e no bloco seguinte a gente vai ter aí a continuação dessa conversa bem interessante sobre esse tema que vocês vêm aqui esclarecendo para a nossa sociedade. O usuário de drogas não precisa da sua pena, nem da sua indiferença. Não precisa do seu medo, da sua raiva ou violência. Quem usa drogas precisa de acesso à saúde, precisa de apoio da família e dos amigos. E que você reconheça nele o que você é, um cidadão. Saneamento básico e gestão de resíduos sólidos, esse é o tema do TCM na TV de hoje. No bloco anterior foram abordadas algumas questões técnicas sobre o assunto. Eveline, você poderia trazer também alguns aspectos legais que tratam sobre esse tema? E, claro, se você achar interessante, complementar alguma coisa que você entenda que seja essencial que as pessoas ainda possam compreender sobre esse tema e, claro, falar sobre essas questões legais. É primordial acrescentar, dentro das atividades técnicas operacionais do sistema de gerenciamento, a destinação final, né, que foi falado no bloco anterior, que está relacionado com o confinamento final do resíduo, né? Ou seja, deve haver um destino ambientalmente adequado, que aí, no caso, a gente enquadra os aterros sanitários, né? Que, inclusive, é um desafio dos municípios, né, até 2014, a desativar os lixões e a implantação dos aterros. Com relação aos aspectos legais, a gente pode citar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de âmbito federal, a Política Estadual e os planos municipais de gerenciamento integrado de resíduos sólidos que estão sendo elaborados pelos municípios, bem como as diretrizes nacionais do saneamento básico, a lei dos consórcios públicos, que vão ser muito importantes na questão dos aterros sanitários, e também as resoluções do CONAMA, né, que tratam a questão da classificação e a caracterização dos resíduos sólidos, e as normas da ABNT, né, que regularizam cada tipo de coleta para um resíduo sólido, cada tipo de acondicionamento para um resíduo sólido diferente. É interessante essa legislação para que a gente possa conhecer e saber que existe toda uma preocupação em regulamentar isso. E também, Eveline, com relação aos aterros sanitários, quais os aspectos técnicos que devem ser levados em consideração para a escolha, por exemplo, da área da sua implantação? Porque eu entendo que isso é bem relevante, a correta localização desse material, desses aterros. Com relação à implantação das áreas, é importante a compatibilização de vários fatores, né? O fator físico, o fator biótico e o fator socioeconômico. Também é relevante destacar que, antes da escolha da área, o município deve verificar se já existe uma área pública disponível para essa finalidade e, logicamente, verificar a aptidão da área com relação à compatibilização desses fatores. Então, devem ser elaborados estudos, né, de fatores geotécnicos, geológicos, que levam em consideração o estudo das rochas, existem rochas mais permeáveis e menos impermeáveis, né? Ideal que sejam rochas menos impermeáveis, né? Dados pedológicos que levam em consideração o estudo do solo, ou seja,
o estudo o solo deve ser aquele mais coesivo, que possui menos vazios, para que dificulte a infiltração. Os dados geomorfológicos com relação a se aquela área é uma área de planície, é uma área de encosta, se está sujeita à inundação, à erosão. Também dados climatológicos com relação a regime de chuvas e intensidade e direção dos ventos. Dados de infraestrutura, que levam em consideração a vizinhança, o acesso ao aterro, e também dados de legislação, né, que levam em consideração o plano diretor e também leis ambientais. Será que aquela área escolhida ela está dentro de uma área de preservação ambiental? Será que existe uma previsão de expansão urbana, né, onde seja instalado o aterro? Tudo isso são fatores negativos para a implantação do aterro. É bem interessante porque você falou um arcabouço de elementos que precisam ser observados pelos municípios nesse aspecto. E uma principal que deve ser destacada com relação às águas subterrâneas e superficiais. Quer dizer, a distância do lençol freático não deve ser considerado essa questão do lençol freático, até porque se tiver infiltração, isso pode atingir a comunidade, isso, não é isso? O ideal é que o lençol freático daquela região seja o mais distante possível, bem como os mananciais superficiais, rios, lagos, lagoas, para evitar a contaminação. Excelente, Eveline, os seus esclarecimentos, porque às vezes a gente conversa sobre o tema, né, de implantação da área, do aterro, mas são elementos que são essenciais que, claro, a gestão pública municipal precisa estar atenta. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Gleison, né, que vai apresentar em São Paulo, no 15º Encontro Internacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente, um estudo sobre o sistema de coleta de resíduos sólidos em municípios cearenses. E esse estudo foi realizado com dados do TCM. Uhum. Então, Gleison, eu pergunto para você a finalidade desse estudo e como foi realizado, porque ele possui assim uma total relação com o tema que nós estamos apresentando hoje no programa TCM da TV, e eu espero que você aí traga, né, bons esclarecimentos e boas notícias, inclusive porque o seu estudo foi aprovado lá nesse congresso. Sem dúvida. Na verdade, Sandra, o estudo se tratou de uma análise que eu realizei em parceria com o Juraci Muniz Júnior, diretor-geral do TCM, com um objetivo, né, que era identificar a forma que era realizada a coleta dos resíduos sólidos nos municípios cearenses, como também a destinação dos resíduos sólidos. O estudo constituiu-se de um formulário. Esse formulário foi aplicado junto às prefeituras e suas secretarias de meio ambiente e de obras e serviços municipais. Nós tivemos um apoio fundamental da equipe de engenharia do TCM, que aplicou o formulário e conseguiu obter dados em 65 dos 184 municípios do estado do Ceará. Então foi bem interessante, porque nós procuramos observar como se constituía a coleta e a destinação dos resíduos sólidos, para identificar se havia, por um lado, divergências na forma que era realizada a coleta dos resíduos sólidos, como também se havia divergências na forma que era realizada essa destinação dos resíduos. E para que o estudo fosse realizado, Sandro, nós tínhamos que contemplar algumas variáveis no estudo. Dentre as variáveis relacionadas à coleta, nós contemplamos, primeiro, se o município possuía coleta regular. Uhum. Segundo, qual era a metodologia dessa coleta, se era uma coleta convencional ou se era uma coleta seletiva. Terceiro, qual era a periodicidade dessa coleta. E, por último, se os veículos que faziam o transporte dos resíduos eram veículos apropriados. Interessante que um formulário de 13 perguntas, nós fomos separar justamente as 8 que se enquadravam dentro de coleta ou de destinação dos resíduos.
Especificamente em relação à destinação dos resíduos, procurou-se identificar se o município encaminhava os resíduos para aterros sanitários. Um ponto também que nos preocupou foi se o despejo ou tratamento dos resíduos das unidades de saúde ocorria ou era realizado no mesmo local dos resíduos domésticos. E, por último, no caso dos municípios que não tinham aterros sanitários, ou seja, tinham lixões, se havia queimadas nesses lixões. Esses temas que vocês comentaram agora nesse bloco e no nosso programa são, assim, essenciais, eu considero, assim, muito relevantes para que a sociedade tenha conhecimento e esclarecimentos. Então, nós vamos fazer mais aí um intervalo e daqui a pouco a gente vai continuar sobre, com esse debate sobre esses temas que são, assim, muito, muito, muito interessantes. Sim. O usuário de drogas não precisa da sua pena, nem da sua indiferença. Não precisa do seu medo, da sua raiva ou violência. Quem usa drogas precisa de acesso à saúde, precisa de apoio da família e dos amigos. E que você reconheça nele o que você é, um cidadão. Nosso programa trata hoje de uma questão que vem merecendo toda a atenção por parte da sociedade, que é a gestão de resíduos sólidos nas cidades. Nós encerramos o bloco anterior falando sobre um estudo que analistas do TCM produziram a respeito. E a gente está conversando aqui com o Gleison, né? E Gleison, foi necessário utilizar algum método para analisar esses dados do estudo? Porque, afinal, nós tivemos aí resultados, né, e que foram constatados pela pesquisa e que eu quero que você comente sobre esses assuntos agora. Sandra, você tocou num aspecto muito importante quando se faz um estudo que tem uma relevância, eu diria até científica, que é a escolha do método. E quando nós escolhemos um método, nós estamos também compartilhando da técnica que será utilizada para analisar essas informações. Principalmente quando se trata de um estudo que envolve uma grande e variada quantidade de dados, que é um estudo quantitativo. Então, nós fomos buscar uma técnica estatística avançada que se chama análise de conglomerados. No meio acadêmico, essa técnica também é conhecida como análise de clusters ou análise de agrupamentos. Na verdade, o que essa técnica visa é tentar identificar grupos com características homogêneas, com características parecidas. No nosso caso, grupos de municípios que possuíam características semelhantes em relação a como era feita a coleta e como era feita a destinação dos resíduos sólidos. E quanto aos resultados da pesquisa, Gleison, você apresentou aí a questão de como foram tratados esses dados, mas esses resultados, o que foi que vocês encontraram? Sim, os achados da pesquisa permitiram estabelecer um padrão de comparação entre o que prevê a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e o estágio atual, né, como se encontra a coleta e a destinação dos resíduos nos municípios do Ceará. Para você ter uma ideia, Sandra, no geral, 8% apenas dos municípios pesquisados realizam a coleta seletiva. É um dado que nos chama a atenção, visto que foi realizado um levantamento pela empresa brasileira de limpeza urbana e resíduos especiais e verificou que mais de 50% dos municípios brasileiros já possuem iniciativas de coleta seletiva. Então, se trata de um dado bem contrastante com a realidade que nós estamos observando hoje nos municípios cearenses. Verificamos também que 85% dos municípios pesquisados fazem a coleta regularmente e diariamente, né? É um dado interessante, mas, ao mesmo tempo, nos remete a um olhar, digamos, mais crítico, um olhar mais atento naqueles municípios que têm uma conduta diferente. Porque isso daí vai envolver
a questão de saúde pública, a questão da degradação ambiental, o fato de não realizar uma coleta ou a destinação dos resíduos com uma frequência maior. Além disso, os veículos de transporte, nós vimos que na maioria dos municípios não são veículos adequados para fazer a coleta e a destinação. E diante desse preocupante quadro que você apresentou, que medidas podem ser desenvolvidas para solucionar ou mesmo minimizar os impactos desses problemas encontrados quanto à coleta e destinação dos resíduos sólidos, né? Porque eu estou vendo que são muitos os resultados. Você já elencou aí uma grande parte. E tem inclusive, ainda Sandra, tem mais, né? Com certeza. Tem inclusive um resultado interessante que nós observamos, que eu não poderia deixar de mencionar. Com certeza. Que em relação os municípios, nós também investigamos se eles destinavam, né, os resíduos para os aterros sanitários. E praticamente a maioria esmagadora dos municípios não tinham aterros sanitários, eram lixões. Né? Outro ponto que nos deixou extremamente atentos foi que o despejo, os resíduos das unidades de saúde ocorriam em um pouco mais de 70% dos municípios no mesmo local dos resíduos domésticos. Isso daí envolve lixo hospitalar. Com certeza. O tratamento tem que ser diferente. Além de outro fato, que é a presença de queimadas naqueles municípios que têm lixões. Especificamente em relação às medidas, né, que você considera, que você sugeriu que podem ser implementadas para mudar essa realidade, nós primeiro acreditamos que os municípios precisam, né, estabelecer um ponto primordial, elaborar suas políticas, os seus planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Né? Foi o que a Eveline também comentou há pouco tempo. É consenso entre os gestores municipais e os gestores ligados à área de meio ambiente que é preciso aprimorar a coleta, a forma de coleta, é preciso aprimorar o tratamento dado a esses resíduos. Né? Então, o que acontece? Nesses planos de gestão integrada de resíduos sólidos, precisam estar contemplados os aspectos legais, os aspectos humanos, os aspectos financeiros. Os objetivos e metas precisam ser bem traçados, bem delineados, com uma finalidade que é garantir a sustentabilidade econômica do sistema. E, sem dúvida, ninguém pode desprezar os aspectos políticos, os aspectos ambientais, envolver a participação das organizações sociais, envolver principalmente a participação da sociedade fazendo o controle social, que é, inclusive, um dos temas, né, que tem sido promovidos no Encontro da Cidadania, que você tem coordenado. Com certeza. Junto ao Tribunal de Contas dos municípios. Com certeza. Isso está bem dentro do que a Eveline conversou aqui com a gente. Eu queria até acrescentar, Gleison, a questão da destinação dos resíduos sólidos dos equipamentos de saúde, que você constatou na sua pesquisa, que esses resíduos foram diretamente destinados ao aterro sanitário, ou melhor, aos lixões, né? O que é uma coisa totalmente irregular, porque os resíduos sólidos da saúde, eles devem ser devidamente tratados através da incineração. Só depois de serem incinerados é que eles passam de patológicos ou contaminados para inertes e podem ser destinados aos aterros. E nesse sentido nós vemos que o Tribunal de Contas dos Municípios procura orientar e fiscalizar os recursos envolvidos na gestão integrada dos resíduos sólidos como forma também de favorecer a melhoria da qualidade de vida da população. Isso mesmo. A minimização da degradação ambiental contra as fontes poluidoras e, sem sombra de dúvida, ajudar a recomendação de boas práticas voltadas à saúde pública. Com certeza. Eu quero agradecer a presença de vocês, do Gleison e da Eveline. Realmente, o tema é muito interessante e os esclarecimentos de vocês foram, assim, maravilhosos. Senhores, agradeço a atenção de todos e até a próxima edição do programa TCM na TV.
TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. O governo federal criou o programa Mais Médicos para o Brasil, que oferece incentivos para médicos trabalharem